E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Se eu não me engano, terceira ou quarta parte, acho que quarta parte do nosso treinamento de Clean Code. A gente vai começar aqui o capítulo de comentários, que se eu não me engano é o quarto capítulo do livro, o quarto ou quinto capítulo. E a gente vai avançar aqui até o final dele e tentar manter o esquema de um assunto por vídeo, né? O dia ontem ficou um pouquinho maior do que os demais, mas eu acho que hoje vai ficar ali na média de 30 minutos, 20 a 30 minutos. Eu acho que comentários é um capítulo pequeno. Beleza? Então vamos nós. Quando é bom usar comentários no código? A resposta ela é bem simples. Nunca. Realmente a gente vai ver aqui nesse capítulo alguns pontos, mas o que eu posso adiantar para vocês, brincadeiras à parte, é que comentário é algo que tem que ser muito bem pensado na hora de utilizar e realmente são poucas as situações que pode se valer a pena você fazer um comentário no código. A gente vai ver o porquê aqui durante esse capítulo. Como eu disse, brincadeiras à parte, é algo bem delicado que quase nunca é uma boa ideia de utilizar no código. O uso adequado de um comentário é compensar o nosso fracasso em expressar no código, em nos expressar no código, desculpa. Ou seja, nunca é uma vitória. Então, quando estivermos em uma situação em que precisamos criar um comentário, devemos pensar bem e ver se não é possível se expressar através do código em si. Tem um conceito que a gente viu desde o começo da apresentação, que é um conceito quase universal a todas as respostas para o que é código limpo, né? A gente viu lá no prefácio. O código limpo, um bom código, é um código que você consegue ler como uma prosa, que foi o exemplo dado, consegue ler com fluidez, consegue ler em voz alta e entender, né? Então, quando você não consegue se expressar no código, você não consegue ler, entender e precisa ter um textinho do lado para explicar, cara, tem uma grande chance, eu vou dizer com 99% de chance de esse código não ser um código bom, ser um código ruim. Então, por isso que quando ele fala aqui pra gente que toda vida que você usa um comentário, você está fracassando com o seu código, é porque em 99,9% das situações você falhou em se expressar no seu código. Por que não gosto de comentários? Comentários mentem. Quanto mais antigo é um comentário e quanto mais longe ele estiver do código que ele descreve, é mais provável que ele esteja errado. O motivo é simples, é muito difícil que programadores consigam mantê-los atualizados. O código, eu vou dizer que o código ele é um organismo vivo. Né? Ele nasce, ele vai crescendo, né? Vai se modificando, né? E às vezes até morre em algum momento, né? Quando ele é removido, substituído por outra coisa. Então, quando a gente vai lá e faz alterações, incluindo novas funcionalidades, removendo, refatorando, aquele código vai mudando ao longo do tempo. Quando você tem comentários no código que devem explicar o funcionamento dele, é muito difícil. Eu acho que eu estou para conhecer um programador que, quando altera um código, procura se tem um comentário falando dele e vai lá mudar o comentário em relação ao código. Eu acho que eu nunca vi isso acontecendo. Pode ser que tenha e tal, mas é pouco provável, né? A gente foca no código, a gente não foca em mudar comentários para que eles condizam com o que foi mudado no código. Então é um dos grandes motivos, né? Logo de cara que ele já joga pra gente. É muito difícil a gente manter eles atualizados em relação ao código. Então é bem comum tu pegar um comentário que tu lê e ele mexe pra ti. Ele te dá uma informação, ele te descreve algo que pode não condizer mais com a realidade do teu sistema, com a tua regra de negócio. Então é por isso que comentários mentem, digamos assim. O código muda e evolui, move-se blocos para lá e para cá, e se mistura, se reproduz e se une novamente, formando monstros gigantescos, né? Por exemplo, nessa imagem aqui, vocês conseguem entender a razão desse comentário? Alguém quer comentar? O que esse comentário quer dizer pra gente? Vou encarar o silêncio como um não. Esse comentário, deixa eu avançar aqui para ver se eu botei. Não, beleza. Esse comentário aqui pode não parecer, mas ele é um exemplo, né, dessa expressão regular. Isso aqui é uma expressão um regex, que é uma expressão regular. E esse comentário foi colocado no código para explicar para quem está usando qual a formatação que esse regex vai gerar, que é essa formatação de data aqui. Porém, ao longo do tempo, programadores vieram aqui, como era constante, né, e colocaram novas constantes embaixo dele
antes do comentário. E o comentário ficou longe da sua origem, né? Longe do seu objetivo. E isso fez com que ele perdesse o sentido. É um exemplo extremamente comum, que você vê bastante. Às vezes, mesmo você colocando exatamente em cima da função ou exatamente embaixo, dependendo de quem for lá manter, se a pessoa não se preocupar em manter o comentário fazendo sentido no local correto, e normalmente não se preocupa mesmo com isso, se preocupa com o código, não com comentários, aquele comentário vai se afastar, vai perder o sentido, né? Então esse é um exemplo aqui que é bem comum de acontecer num sistema vivo, está sempre ali sendo modificado. A principal motivação para criarmos um comentário é um código ruim. Nós criamos um módulo e sabemos que está confuso e desorganizado. Temos ciência da bagunça. Nesse momento nós dizemos, é melhor inserir um comentário. Não seria melhor limpá-lo? No lugar de usar o nosso tempo para criar explicações em comentários sobre o funcionamento do código, devemos usar esse tempo para limpar essa bagunça. Às vezes você perde tanto tempo pensando num texto legal para botar no comentário para que a próxima pessoa entenda o que foi que aconteceu ali, e talvez se você pegar esse mesmo tempo e tentar refatorar aquele código, talvez você consiga fazer um código bem melhor e bem mais entendível. Realmente é só questão de você tentar, né? E pode até ser que nas primeiras vezes demore muito tempo, mas quem sabe com o tempo, você se dedicando a essa tarefa de manter o código de uma forma que fique interessante para a leitura, você acabe codando já dessa forma, né? Então assim, pode até ser que você pense, poxa, mas aí se eu for fazer isso hoje, eu acho que eu vou perder mais tempo para refatorar um código do que para botar um comentário. Só que a refatoração, como a gente já falou várias vezes, é uma escadinha que você tem que subir nos degraus. Então hoje pode ser que você demore, mas daqui a 6 meses você dedicando o estudo e a sua prática a isso, eu te garanto que tu já vai fazer o código da melhor forma de primeira. Não vai nem pensar, não vai nem ter que programar e depois refatorar. Então é algo que vem com o tempo. Explique-se no código. Existe uma noção errada de que não é possível explicar nosso objetivo através do código. Porém, esse é um pensamento errado. Por exemplo, a pessoa que criou esse comentário achou que não tinha como deixar claro seu objetivo através do código, né? Eu tenho aqui um if, né, que verifica que se as flags do funcionário são igual a todas as flags e se a idade do funcionário é maior que 65. E ele botou um comentário. Verifica se o funcionário tem direito a todos os benefícios. Provavelmente o cara pensou que o código, quando alguém lesse esse código em voz alta, a pessoa não ia entender o porquê dele estar aí ou o que ele queria dizer. Só tomar uma água. Porém, eu poderia simplesmente encapsular aquela regra numa função e eu conseguiria eliminar esse comentário sem muita dificuldade. Eu poderia colocar o nome da função como é elegível para todos os benefícios, né? Que é justamente a regra. Verifica se o funcionário tem direito a todos os benefícios. Tá? Aqui o comentário estava direito, eu botei elegível. Poderia até ter botado funcionário tem direito a todos os benefícios, né? Tem que sempre ser um questionamento, né? Algo que faça sentido na validação, né? Já que é uma validação. O meu objetivo é ler da seguinte forma: se funcionário é elegível para todos os benefícios ou se funcionário, qual é a palavrinha que ele usou lá? Tem direito. Se funcionário tem direito a todos os benefícios, meu objetivo é ler o código de forma fluida, é o que a gente vem fazendo desde o começo. É eu conseguir ler essa linha em voz alta e conseguir ler um textinho que explique bem o que ele está querendo fazer. Não é um código, para quem escuta, nem parece que eu estou lendo um código de computador. Parece que eu estou lendo uma frase bem escrita no livro, entendeu? Então, uma das grandes armas para você remover comentários, ter que explicar o seu código, é você encapsular ele em funções em que um bom nome, inclusive, tanto que esse capítulo é bem interessante após o capítulo de bons nomes, um bom nome de uma função vai fazer você evitar alguns comentários no seu código. Comentários bons, né? Eu também não vou ser de todo radical. Existem situações em que um comentário pode até ser útil. A gente vai ver algumas delas. Uma boa utilização de um comentário pode ser para explicar a intenção por trás de uma decisão, quando realmente ela não pode ser especificada no código. Por exemplo, observe que preciso deletar as baixas antes de editar o contas a receber, pois caso contrário a libx não permitirá, pois há uma crítica contas a receber já possui baixas. Não pode ser editado.
Nesse exemplo, é um exemplo, né, nem no caso específico, mas o exemplo que eu trouxe é um exemplo em que, devido a algo, uma regra dentro de uma biblioteca de terceiros, aonde eu não tenho controle sobre o que acontece dentro da biblioteca de terceiros, né, eu não posso ir lá e refatorar o código para quem está do lado de fora saber o que foi que aconteceu. Eu vou lá e realmente nessa situação, como não depende de mim, quando o código não é meu e eu estou do lado de fora consumindo, né? Pode ser necessário explicar qual foi a minha intenção em fazer algo. Porque eu não consigo explicar aquilo no código porque o código não é meu, eu não tenho acesso a ele, aquele código. Então do lado de fora eu posso ter que explicar o que foi que aconteceu ou por que eu estou fazendo aquilo. É uma situação específica, né, que pode ser útil você utilizar um comentário. E ainda assim, sempre tentar, se realmente você não conseguir se expressar no código, aí realmente pode ser necessário colocar um comentário, mas sempre pense em tentar. Nunca vá, estou nessa situação, vou direto botar um comentário. Não. Tente se explicar no código, tente pensar em como fazer da melhor forma. Se não conseguir, pode ser uma saída nesse caso específico. Podem nos alertar sobre consequências de mudar a implementação. Isso aqui também é um uso útil de comentários quando você faz uma implementação e precisa avisar quem vem depois para não mexer porque pode dar problema. Por exemplo, nesse comentário aqui, nesse exemplo, a informação colocada foi Simple Date Format não é thread safe. Então precisamos criar cada instância independente. O que é thread safe? Thread safe é uma thread independente que ela não usa recursos de fora dela, ela não acessa recursos externos a ela. Então ela consegue rodar de forma a você não ter perigo de usar alguma coisa e essa coisa está sendo referenciada dentro da thread e devido a isso dar uma violação de acesso ou algo do tipo, né? Para evitar esse problema, já que essa Simple Date Format não é thread safe, para cada utilização ele cria um novo, que aí o cara fica independente, né? Ele não usa o mesmo para tudo, porque se ele usar o mesmo, ele pode acabar usando algum recurso compartilhado e dar problema. Então, poxa, aqui é um comentário interessante, porque o cara que for utilizar isso aqui poderia pensar em criar um singleton, por exemplo, porque nesse exemplo de código, isso aqui é um formatador de data, né? É um Simple Date Format. Ele é usado para formatar a data. Então o cara poderia pensar, poxa, eu vou criar um só para o sistema todo, o formato é igual para todo mundo, nunca vai mudar. Porém, se ele fizesse isso, o cara avisou que poderia dar problema, devido à classe não ser thread safe. Um outro exemplo que eu vi na minha experiência, eu juro para vocês, tinha um código de 300 linhas num sistema, não lembro exatamente o que o código fazia, eu acho que ele gerava ou fazia alguma baixa em lote. Porém, ele tinha um comentário no começo dele, desse código de 300 linhas, e dizia o seguinte, não mexer abaixo dessa linha. Não sei como funciona, mas funciona. Eu juro para vocês que estava desse jeito, né? Só um minutinho, pessoal. Voltando, pessoal. Desculpa. Deixa eu retomar o raciocínio. Ah, beleza. Eu tava comentando, né? Eu vi esse comentário e realmente era um comentário que, tipo assim, eu lembro que a gente tentou entender o código e modificar, e sempre que a gente modificava, quebrava. Então, realmente é um comentário que foi útil naquela situação, porque mostrava que aquele é um código que precisava de um extremo cuidado na hora de modificá-lo. Porque realmente ele era bem complexo, digamos assim. Eu nem lembro se a gente conseguiu reverter esse quadro. Só um minutinho. Ok. Vamos avançar aqui. Deixa eu só montar uma aba aqui para não dar notificação. Comentários legais ainda, né? Às vezes nossos padrões de programação corporativa nos forçam a escrever alguns comentários para atender questões legais. Por exemplo, frases sobre direitos autorais e informações necessárias que podem ser colocadas no início de um arquivo-fonte. Eu acho que se alguém já pegou alguma biblioteca de terceiros, seja open source ou até mesmo paga, né? Você compra ali os fontes e tal, não é incomum você ver esse tipo de coisa, que é a questão do direito autoral. Às vezes é uma política da empresa todos os arquivos-fonte terem alguma menção, e nesse caso você pode utilizar os comentários aí no começo do arquivo, geralmente, com essas informações. Porém, temos de ter cuidado. Esse tipo de comentário não deve ser um contrato ou em termos legais. Onde for possível, devemos fazer referência a uma licença padrão ou outro documento externo.
em vez de colocar todos os termos e condições no mesmo comentário, né? É uma utilização válida, porém não devemos transformar isso num texto. Já pensou? Todo começo de arquivo tem 50 linhas referente a questões legais. Cara, isso não é interessante. Nesse tipo de coisa, ou você referencia um padrão de licença da comunidade, por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, foi referenciada a licença GNU. Tu tem a MIT também, que é bem comum em projetos open source. Então você pode referenciar essas licenças padrões, ou se você tem algo personalizado, você cria um arquivo externo e referencia aquele arquivo externo contendo a sua licença. Mas realmente nunca exagerar no tamanho desse comentário. Comentário todo. São tarefas que os programadores que acham que devem ser efetuadas, mas por alguma razão não podem fazer no momento. É uma alternativa para organizar os pensamentos enquanto está desenvolvendo algo. Isso aqui é interessante, porque eu focaria na questão do organizar os pensamentos enquanto está desenvolvendo algo. É um recurso massa, você está desenvolvendo um cartão que é muito grande, uma demanda que é muito grande, e você fez um pedaço de código ali, fez uma função, não vai conseguir terminar naquele momento porque você identificou que primeiro tem que fazer outra, você bota lá um comentário todo dizendo lá que parou para terminar outra primeiro. E você pode ter alguns desses comentários no seu código, porém, o que é de extrema importância? Você não vai liberar a sua funcionalidade com esses comentários. Isso aqui não é um comentário para você deixar no código para alguém fazer depois. É um comentário que eu acho que vale a pena para você, dentro da sua demanda, se organizar. Não para você liberar e esperar que alguém daqui a 2 semanas vá lá e faça. Porque, por experiência também, deixar para depois, eu ajeito depois esse código, eu faço isso depois, cara, não faz. A verdade é essa, a gente acaba deixando para lá, a gente, principalmente quem trabalha com sistemas corporativos, empresariais, onde você tem demandas, tem prazo, termina uma demanda, tem outra para fazer, voltar para melhorar, ou voltar para fazer algo que você deixou para depois, é pouquíssimo provável que você volte para fazer. A menos que a sua equipe tenha um processo, uma vez por semana, pesquisar no sistema todos os comentários todos para ajustar, seria massa e desse cenário talvez você pudesse liberar. Porém, é algo que tem que ser bem pensado. Se você quiser utilizar para se organizar no seu desenvolvimento, sem problemas, mas aí você não libera isso em hipótese alguma. Ou se a sua equipe concordar em ter esse processo, show, mas aí não pode abrir mão do processo. Porque se deixar para lá, com certeza não vai ser feito. Entendeu? Esse negócio de faço depois, geralmente, vou dizer, 100% das vezes você acaba não fazendo. É uma ferramenta perigosa, pois não devemos esquecer esses comentários no código e nem deixar algo para depois, pois geralmente acaba não sendo feito. Voltando agora a comentários ruins, né? A maioria dos comentários cai nessa categoria. Geralmente são desculpas para um código de baixa qualidade ou justificativas para a falta de decisão. Murmúrios. Murmúrios em comentários têm muito significado para os programadores que estão lendo. Eles acabam nos obrigando a analisar outros módulos da aplicação em busca de um significado para aquelas informações. O que seria um murmúrio? Por exemplo, eu tenho esse código aqui e onde eu tenho ali dentro do meu cat um comentário. Nenhum arquivo de propriedade significa que todos os padrões estão carregados. Lendo esse código e lendo esse comentário, eu acho que eu consigo levantar aqui algumas perguntas que são difíceis de responder olhando para ele. O que são esses padrões? Não sei se alguém consegue responder essa pergunta olhando para esse código. O que são esses padrões? Quem carregou eles? Né? Se eles já estão carregados, quem foi que carregou eles? E onde eles estão? Né? Eu acho que é um comentário que, para quem escreveu, deve fazer total sentido. O cara bate o olho e ele sabe. Porém, é um comentário que só serve para você mesmo, que é um dos piores tipos de comentário, porque ele não agrega em nada para quem vai manter esse código no futuro. É como se você escrevesse para si mesmo, né? Ignorasse a sua equipe. Para quem trabalha em equipe é horrível. A menos que o código seja só seu e só você vai manter um projeto pessoal e você queira fazer isso e ainda assim continua sendo ruim, né? Porque em relação a código limpo, não faz sentido, né? Um comentário em si já é uma falha em se expressar no código. Então, um comentário que você falha em se expressar e ainda só você entende, eu acho que é pior ainda. Comentários redundantes. São aqueles comentários que não são mais informativos que o próprio código, né?
Tem aquelas situações em que você até consegue se expressar no código e mesmo assim coloca um comentário. Também não faz sentido. Por exemplo, tem uma função salvar e você bota lá um comentário. Esse procedimento serve para salvar. Botei aqui um exemplo bem expressivo disso, né? Mas você encontra funções obter ID cliente, aí função para obter o código identificador do cliente. Dá para entender que o ID é o código identificador do cliente, né? Do nome da função. Obter, vou pegar esse código. Então, assim, você consegue encontrar situações em que alguns comentários não servem para nada no código, nem para explicar, porque às vezes ele mesmo já está bem explicado. E outra, pode acontecer, né, de um comentário que está no código já ali há 10 anos, por exemplo, explicando um trecho de código, um programador vai lá, refatora o código, deixa o código entendível, digamos assim, e lembra da primeira coisa que a gente falou na apresentação dos comentários? Comentários, é muito difícil um programador manter comentário. Se o cara não lembrar de tirar o comentário, porque ele não tem mais sentido, você vai encontrar esse tipo de redundância no seu código. Se você costuma refatorar, ou tem alguém que curte muito refatoração de código e dedica tempo a isso, e esse cara não se preocupa em remover certos comentários, é bem comum esse tipo de redundância aparecer nesse cenário. Não é nem porque um cara escreveu a função boa e quis botar um comentário sem motivo aparente. Às vezes é devido à evolução do código mesmo. Antes era ruim entender, alguém melhorou, esqueceu-se de tirar o comentário e ele se tornou redundante. Marcadores de posição. Não devemos exagerar, pois vão acabar sendo ignorados pelo leitor. Eu já vi, marcadores de posição seriam essas coisas bonitinhas que a gente coloca, digamos assim, para separar seções do código, seja ela bem mais bonitinha, com vários asteriscos, barra, ou pequenininho, né? Às vezes pode até ser válido, quando você tem ali um arquivo de constantes e quer agrupar essas constantes em seções, eu acho que é um comentário que tem o seu valor. Porém, não há necessidade de enfeitar demais, que é o que ele está dizendo aqui, né? Não devemos exagerar. Porque o cara, eu já vi uma linha com a palavra status no meio e devia ter assim, uns 40 asteriscos de um lado e do outro. Cara, pra que isso? Entendeu? Só quer passar a ideia que aquilo ali é a seção status? Você pode muito bem botar barra status. Não tem problema algum. Entendeu? Então aqui a regra é não exagerar. Comentários ao lado de chaves de fechamento. Também é uma situação interessante. Eles podem até fazer sentido em funções muito longas. Lembrando que não devemos ter funções muito longas, né? Se existe essa necessidade, pode indicar que temos que melhorar esse código. No geral, só serve para desorganizar o código. Essa questão aqui que é falada no livro, eu achei ela fantástica, porque essa é a exata explicação que eu vejo quando alguém fala: ah, vou botar um comentário aqui para dizer que aqui é o fim do for que faz XYZ, ou o fim da procedure, que é o exemplo aqui, né? É exatamente a explicação que o cara vai me dar, não é porque o código está muito grande e eu vou precisar colocar isso aqui para eu saber onde é que está acabando. Cara, se o teu código está muito grande, que tu precisa de um comentário para saber onde é que acaba um laço, com certeza esse teu código está merecendo a refatoração. Com certeza tem algo ali a se melhorar. Entendeu? Essa não é a melhor saída para resolver o teu problema. Código como um comentário. Poucas práticas são tão condenáveis quanto explicar o código nos comentários. Não faça isso, né? Você comentar uma linha de código e deixar essa linha lá, digamos assim, pro resto da vida, ou esquecer, ou deixar para depois, cara, isso aqui se torna algo tão sem sentido, principalmente no mundo atual, onde a gente trabalha com controles de versão tão detalhistas, né? Você tá o GISH aí, onde com muita facilidade você consegue ver como o código era e como ele ficou, que não faz sentido algum. Ah, vou comentar para eu ver depois, eu vou não esquecer como é que era. Cara, é só você usar o controle de versão, que você vai saber como é que era antes, você vai saber como é que funcionava antes. Se você quiser voltar no tempo o projeto inteiro para aquele commit anterior, né, citando do Git, você consegue voltar o projeto inteiro, testar e saber como é que funcionava antes. Não há motivo para você comentar código e manter ele lá. Não existe um sentido que vale a pena fazer isso, entendeu? Na maioria das vezes, acaba sendo possível substituir um comentário por uma função ou variável, como a gente viu anteriormente, né? Tá, que foi só para encerrar o capítulo, né? A gente aqui já iria para o capítulo de formatação. Então, para resumir o capítulo de comentários, né? Eu acho que uma das maiores armas, né? Se não a maior arma para você evitar comentários,
é você substituí-lo por uma função que encapsule o código que você acha que é difícil de explicar. Aquele código ficando dentro de uma função, você pode passar com clareza o objetivo dele, né? Ou então até uma variável, a variável com um bom nome que recebe uma operação que você consegue entender que aquela operação, o que aquela operação faz pelo nome da variável. São duas formas que eu acho que é bem útil, são bem úteis, né, de você evitar colocar comentários no seu código. E como a gente viu, pouquíssimas são as situações em que se valeria a pena colocar um comentário no código. E ouso dizer que o melhor é nunca utilizar, porque as poucas situações que a gente viu são extremamente específicas, entendeu? Extremamente específicas mesmo. E eu acho que é só, a gente vai encerrar aqui tá em 25 minutos, se eu não me engano, o capítulo de comentários, e a gente retoma amanhã no capítulo de formatação. Valeu, pessoal, e até a próxima.